Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 9 de setembro de 2021, são 21 horas e 51 minutos. Lição número 3 da classe de adolescentes, fazendo a diferença na sociedade. E você tem feito a diferença na sociedade? E como é que é fazer a diferença? O que é diferença? Para nós sabermos se algo é diferente do outro, nós precisamos saber com que nós vamos observar, né? Como vamos avaliar. No mundo que hoje vive, na maioria das vezes, na questão materialista, dando mais valor àquilo que se pode comprar do que aquilo que não se pode comprar, como o amor, por exemplo, né? Como a salvação, principalmente. Então aqui vamos ver a diferença daquele que realmente faz a diferença na sociedade, ou seja, quando alguém olha para você e vê que você é diferente do mundo, você vê, as pessoas veem em você que você é completamente diferente, então você está fazendo a diferença. Leia as frases e coloque V, verdadeiro, ou F para falso. De cima para baixo você marca assim, V, V, F, V, V. A questão do quadro responda, as duas questões são pessoais, é você que precisa responder com as suas palavras. O refletindo, resposta número 1. Mediante as nossas ações e palavras. Resposta número 2 significa ser santo e evitar o pecado. Número 3, pelos frutos, ações que ele produz. Nosso texto bíblico está em Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. O destaque: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. Mateus capítulo 5, versículo 13, a parte A. Há uma observação na questão do sal. Muito provavelmente você usa o sal refinado, né? Esse sal branco. Esse sal branco ele nunca perde o sabor. É diferente do sal que Jesus se referia. Aquele sim, ele perde o sabor, ele fica insípido, né? Ou seja, sem sabor. Então, o que se faz com esse sal quando ele perde o sabor? Ele é jogado, principalmente lá nos templos de Jerusalém, era jogado no chão para ser pisoteado pelos homens, quando os homens fossem fazer algum sacrifício no templo, para que assim não viesse escorregar, né, no solo, né, lá no chão do templo. Então era por isso que Jesus falou que seriam pisoteados pelos homens. Por quê? Porque o pisar ali, pisar o sal, era no sentido literal, de fato ser pisado pelos homens. E aqui para nós, a ideia de pisar é ser menosprezado. Ou seja, se você hoje é sal e amanhã você deixa de ser sal, você perde o seu sabor, o sabor que você tem em Cristo, as pessoas vão te desprezar, né? Vão fazer pouco caso de você. Por quê? Porque você perdeu a sua identidade. Então isso aqui é uma questão do sal. Uma outra questão do sal que eu acho muito interessante, a qual Jesus disse aqui, para que nós venhamos ser o sal do mundo. Há uma questão que, se porventura você colocar um pouco de sal na sua boca, a primeira situação que vai acontecer, a primeira reação que o seu corpo sente é sede. Então o que Jesus estava falando? Jesus é a água da vida. Então o que Jesus estava falando? Você precisa fazer com que as pessoas sintam, né, sede de mim, que sou a água da vida. Ou seja, as pessoas precisam olhar para você e falar: eu quero ser um cristão igual essa pessoa é, igual esse adolescente, igual aquela adolescente. Então era isso o ponto que Jesus estava nos ensinando, né? Que nós precisamos ser o sal. Uma outra questão também do sal é que você, muito provavelmente, é claro, você sente o sabor do sal em algum alimento, mas você jamais vai sentir o sal com gosto desse alimento. Você nunca vai experimentar um sal com gosto de cenoura, por exemplo, ou uma outra coisa. Você nunca vai sentir. Por quê? Porque o sal, ele não é influenciado pelo sabor. Ele não é, nenhum sabor influencia o sal. É o sal que influencia no sabor. E essa é a ideia também de Cristo para nós. Ou seja, nós temos que influenciar o mundo e não sermos influenciados por ele. Frutos que fazem a diferença. Você tem produzido bons frutos? Saiba que suas ações valem mais que muitas palavras. Não adianta falar a respeito da palavra de Deus e não viver o que ela ensina. Ser sal e luz é testemunhar de Cristo mediante as nossas ações, obras e palavras. Seus colegas
estarão observando você em todo o tempo, verificando se encontrarão em você esses frutos tão especiais que nos distinguem como cristão. Você é um referencial para aqueles que estão à sua volta. Há uma coisa que bastante interessante, que é a questão do falar e agir. Você não pode falar algo e agir diferente daquilo que você prega, aquilo que você ministra, aquilo que você crê. Não adianta, ou seja, não adianta você falar que Deus é amor, pregar que Deus é amor, mas você não tem amor pelo seu próximo e as pessoas estão observando você. Ananias, Daniel, Misael e Azarias fizeram a diferença. Eles eram diferentes, eles não estavam, eles eram observados pelas pessoas e por isso que causou até uma consequência por causa disso. E o Senhor os livrou. E por que o Senhor livrou? Porque eles deram testemunho do Senhor. Eles falavam e viviam aquilo firmemente. Eles não tinham uma coisa aqui e outra coisa ali. Ou seja, eles não falavam uma coisa aqui e faziam outra ali completamente diferente. Eles eram coerentes com as suas palavras e suas ações. O que é a questão da coerência? É você dizer algo e fazer aquele algo, fazer exatamente aquilo que você fala que faz, ou não fazer aquilo que você diz que não faz. Então veja que Daniel, Ananias, Misael e Azarias fizeram exatamente essa questão. Jesus, por exemplo, ele viveu numa sociedade completamente corrompida, mas ele não se corrompeu. A ideia do sal também chega para nós, porque quando nós somos o sal, nós não somos influenciados por outras pessoas, isto é, quando nós estamos vivendo numa sociedade completamente corrompida, nós não nos corrompemos. Por quê? Porque nós somos sal e luz do mundo, nós somos diferentes, você é diferente. Gerados em Cristo. Em Jesus Cristo nos tornamos novas criaturas. Fomos gerados novamente pelo Espírito Santo e passamos a viver uma nova vida. Não vivemos mais segundo a carne, cumprindo os seus desejos malignos. Como novas criaturas, produzimos novos frutos, ou seja, novas ações, pois agora somos guiados e dirigidos pelo Senhor. Veja que Zaqueu, o apóstolo Paulo, por exemplo, tiveram seus caráteres completamente modificados, porque eles foram gerados em Cristo, ou seja, eles conheceram verdadeiramente o Senhor, tiveram verdadeiramente um encontro com o Senhor. Veja, por exemplo, que Judas era um dos discípulos, teve um encontro ali superficial com o Senhor, não foi na profundidade da intimidade com o Senhor, não foi gerado em Cristo. Então por isso que ele acabou se corrompendo, entregou o mestre por 30 moedas de prata. Então veja que existiu ali uma questão de corrupção. Por quê? Porque ele não estava fazendo a diferença. Então veja que há uma ideia de que nós venhamos estar guiados pelo Espírito Santo, é o Espírito que nos guia. Então nós precisamos ser sensíveis a esse Espírito e continuar sendo gerados em Cristo para que nós não venhamos cair ali no desejo da carne, porque verdade é que a carne vai tender contra o Espírito e vice-versa. Entretanto, quem é que vai vencer esta batalha? A carne ou o Espírito? Aquilo que você alimentar mais. Se você alimentar mais o Espírito, indo para os cultos de doutrina, para a escola bíblica dominical, participando dos cultos de adoração, então você está alimentando mais o Espírito, então o Espírito vencerá. Mas se você alimentar mais a carne, fazendo coisas que não devem fazer, indo para lugares que não devem ir, estando ouvindo e falando conversas que não se devem, aí você está alimentando a carne, então a carne vencerá. Sal e luz. Certa vez Jesus declarou aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. Você sabe quais são as propriedades do sal? O sal serve para dar sabor, além de ajudar a preservar os alimentos. O sal também conserva a água dos mares e oceanos. Jesus quer que façamos na terra aquilo que o sal faz no mar. Nós temos que conservar todas as questões. Existe até a ideia, vou te falar aqui, por exemplo, eu falei do sal refinado, vou falar aqui de mais dois tipos de sal, que é o sal integral, ou seja, ele é inteiro, ele é íntegro, ou seja, não lhe falta nada. Esse sal que nós temos que ser um sal íntegro e não um sal grosso. Nós não devemos ser sal grosso, nós devemos saber,
falar com um e falar com o outro. Nós não devemos falar de uma forma grosseira, né? Nós precisamos ser moderados, né? Então veja que essas são algumas das propriedades do sal, que é a questão que serve para dar sabor, dar também aquela ideia de temperança, como eu já falei, e também ajuda a preservar alimentos. Hoje não é muito, parece que não é muito usual, mas há alguns anos atrás, muitos anos atrás, o sal era muito usado para colocar um determinado alimento no sal, e aquele sal não permitia que aquele alimento viesse estragar, né? Você tem irradiado a luz de Cristo por onde passa? A luz fala da santidade da vida do crente. Precisamos testemunhar de Cristo com as nossas palavras, atitudes, relacionamentos, bem como todo o nosso modo de viver. Se você estiver passando por um caminho, estiver andando para um lugar, e porventura esse lugar estiver escuro, você tem um certo receio de passar por lá. E por que você tem receio? Porque a escuridão nos remete ao medo. Você vai sentir medo, você vai sentir um receio de passar por ali porque você não está vendo nada. Quando nós somos a luz do mundo, nós estamos em Cristo, então as nossas obras são feitas na frente de todas as pessoas, ou seja, todas as pessoas estão vendo o que nós estamos fazendo. E por que todas as pessoas veem o que nós estamos fazendo? Porque nós estamos na luz, porque nós vivemos na luz. Então, nós não nos escondemos. Aquilo que nós fazemos, nós podemos fazer em qualquer lugar. Por quê? Porque as nossas obras são obras da luz, são obras que todas as pessoas vão ver e vão dizer: olha que diferente, ele está fazendo isso, ela está fazendo aquilo, e é algo bom que está fazendo, é algo que vai edificar alguém. Então, quando nós fazemos o bem, nós estamos sendo luz do mundo. Por quê? Porque a luz de Cristo ilumina os nossos corações, e com isso nós somos a luz do mundo, né? Nós somos o reflexo de Cristo em nós. Então veja que quando alguém faz algo errado, vai sempre fazer do lado escuro. O ladrão, claro, hoje é diferente, mas nos tempos bíblicos, por exemplo, o ladrão ele só vinha à noite. Por isso que muitas das vezes a Bíblia nos vai remeter que o Cristo virá como ladrão à noite. Isso lembrando que o Jesus virá como ladrão à noite para o povo do mundo, não para nós não. Então veja que, por quê? Porque o ladrão ele vai fazer uma obra má, né? uma péssima obra. Então ele faz à noite, na escuridão, onde ninguém está vendo. Mas nós que somos da luz, nós fazemos durante o dia, na frente de todo mundo. Podemos fazer, por quê? Porque aquilo que nós estamos fazendo estão edificando pessoas. O caráter de Cristo. Caráter é o conjunto de traços psicológicos ou morais que caracterizam um indivíduo. É a nossa marca. É bem provável que você já tenha ouvido a seguinte afirmação: aquele rapaz ou aquela menina não tem caráter. Acontece que todos têm um caráter, seja ele bom ou ruim. O caráter, nós não nascemos com um caráter. Esse caráter, essa reputação, é diferente, reputação e caráter, vou me ater aqui à questão do caráter. O caráter, ele vai desenvolvendo à medida que nós vamos crescendo e aprendendo as coisas. Falando com uma pessoa e com outra, nós vamos moldando esse caráter. E todo mundo tem um caráter. Você tem um caráter, eu tenho um caráter. Agora, há dois tipos de caráter. A pessoa que tem um bom caráter e aquela pessoa que é uma pessoa que tem um mau caráter, né? Então é bom ou é ruim? Falei agora, por exemplo, do ladrão. O ladrão ele tem um mau caráter, né? O caráter dele, a essência dele é ruim, né? O íntimo dele é ruim, porque ele quer fazer as coisas do mundo, ele quer fazer as coisas das trevas, ele quer roubar o próximo. Então isso é ruim. Então veja que o caráter, vou aqui mais uma vez fazer a distinção para ficar claro sobre a questão da reputação. Reputação é aquilo que uma pessoa acha que uma pessoa é, sem que essa pessoa seja realmente aquilo que a pessoa acha que ela seja. O caráter não, o caráter é aquilo que a pessoa de fato é em qualquer circunstância. Então veja que há, por exemplo, eu gosto muito da ideia do artista, né? Principalmente pessoas de televisão, né? Não estou falando de todos, estou falando de algumas pessoas que aparecem na televisão muito bem apresentáveis, pessoas educadas, pessoas do bem, mas que na verdade fora das câmeras são completamente diferentes. O que é aquilo? Aquilo ali demonstra a reputação. Na televisão eles têm uma reputação, mas fora das câmeras eles têm o caráter. É aquele caráter, é aquilo que está na essência,
que é o caráter da pessoa, e a reputação é aquilo que nós achamos que aquela pessoa é, né? Isso também, eu falo da ideia aqui da TV, mas isso vale para todos os segmentos, inclusive para nós. Muitos cristãos são crentes, crente que é crente, né? Tem uma boa reputação na igreja, mas o caráter só a esposa e os filhos sabem em casa, né? E vice-versa também, né? Isso também serve para a mulher, né? Às vezes, aparentemente, uma mulher de Deus, uma irmã do círculo de oração, coisa do tipo, é uma excelente regente do conjunto de jovens, é a líder dos adolescentes, né? É uma pessoa do bem, aparentemente, tem uma bela reputação, mas na verdade só em casa que os pais sabem o tipo de caráter que aquela pessoa é, né? Então, a questão do caráter e reputação, o bom caráter e o mau caráter existem em todos os ambientes, inclusive no cristianismo. Nós precisamos deixar isso também bem claro. Mas que nós venhamos a cada dia mais fazer a diferença na sociedade, né? Quando as pessoas mencionarem o teu nome, as pessoas mencionarem o teu nome com um bom exemplo, né? Sabendo que você é uma excelente pessoa, independente se você está em casa, ou na igreja, ou na rua, ou na sua escola, ou talvez você ajude seus pais no trabalho, você está trabalhando em todos os ambientes, você tem um bom caráter, o caráter de Cristo, as marcas de Cristo em você, que você continue fazendo essa diferença. E por que fazer a diferença? Porque quem faz a diferença é notado. E a questão para nós é que quando nós fazemos a diferença no mundo, somos perseguidos em nome de Jesus, por causa do nome de Jesus, nós somos diferentes. E isso nos dá a ideia de que nós somos salvos. Isso aqui é um bom termômetro para você compreender que quando alguém está te perseguindo por você ser cristão, por exemplo, pelo caráter evangélico que você tem, isso é um sinal de que você está no caminho certo. Porque Jesus falou que vão nos maldizer por causa do nome dele. Então que nós venhamos a cada dia mais, independente das circunstâncias, sermos sal do mundo, ou seja, causar sede de Cristo nas pessoas. E sermos também luz no mundo, né? Para que as pessoas vejam as nossas obras na luz que refletem a essência do Senhor, né? A essência de Cristo em nós. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!